Olá, muito boa noite para você. Menor é flagrado com drogas e pés de maconha. Funcionário público é agredido por homem que disse ser Deus. Bancários de Patos de Minas aderem à greve por tempo indeterminado. Cesta básica volta a ficar mais cara. Preço do gás de cozinha também é reajustado. Lutadores de jiu-jitsu de Patos de Minas voltam com medalhas de campeonato e recomeçam treinos para próximo desafio. Na segunda reportagem da série que trata sobre eleições municipais, vamos falar sobre o papel do vereador. No Dia do Barbeiro, profissionais mostram novos rumos da profissão que ganha status e reconhecimento. Hoje também é dia de um dos ofícios mais antigos do mundo, o de alfaiate. Essas e outras informações você confere a partir de agora. Quem foi ao banco hoje encontrou as agências fechadas. Só os caixas eletrônicos é que estão funcionando. Os bancários aderiram à greve nacional e reivindicam reajuste salarial, de acordo com a inflação, mais ganho real de 5%. Querem aumento do piso no auxílio creche e no vale alimentação, além de participação no lucro das empresas. Bancários de quase todo o país entraram em greve a partir desta terça-feira por tempo indeterminado. A paralisação foi aprovada em assembleia recentemente. Em Patos de Minas, 9 agências bancárias aderiram ao movimento grevista. Está uma adesão muito forte, né? Nós temos 11 agências, nós temos 9 que aderiram à paralisação, né? E a tendência é o movimento cada vez se ampliar mais e é o que a gente espera, que o movimento mais forte, a greve também termine mais rápido. Entre as principais reivindicações da categoria estão o reajuste salarial e fim das metas abusivas. Nós temos reivindicações econômicas, que é a inflação mais 5% de ganho real, que dá 14,78%, e temos também solicitação de melhores condições de trabalho, garantia de emprego, menos metas abusivas, fim do assédio moral e também ampliação do horário de atendimento bancário. Essas são as principais reivindicações da categoria. De acordo com o presidente do Sindicato dos Bancários, a greve não pode ser motivo para protelar pagamentos. Os clientes podem utilizar os caixas eletrônicos para o agendamento de pagamentos de contas, saques e depósitos. Além disso, nos correspondentes bancários também é possível pagar contas e fazer outros serviços. Em primeiro lugar, é importante dizer que os aposentados estão sendo atendidos normalmente, os caixas eletrônicos estão funcionando. E é lógico, o cliente que tem contas a pagar, ele deve primeiramente procurar a agência, ver se é possível pagar ou não, e usar também a internet ou se não os correspondentes bancários, né? Ainda segundo o presidente do sindicato, a tendência é que mais agências possam aderir ao movimento nos próximos dias. A expectativa nossa é que o movimento amplie e, além de Patos de Minas, outras agências da região também faça adesão ao movimento grevista. Hoje a greve está muito forte a nível nacional e a gente espera que a FENABAN chame novamente para uma negociação e a greve se encerre rápido. 2016 tem queda de 11,1%. A produção deve chegar a 186 milhões e 100 mil toneladas. Os dados do IBGE também revelaram que a área a ser colhida de 57,4 milhões de hectares representa uma redução de 0,4% diante da área colhida em 2015. O arroz, o milho e a soja somados continuaram como os produtos de maior destaque, totalizando 92,6% da estimativa da produção. A Receita Federal deve abrir na quinta-feira a consulta ao 4º lote de restituição do imposto de renda. Também serão liberadas as restituições que estavam na malha fina de 2008 a 2015. O crédito bancário será feito no dia 15 de setembro. Para saber se o seu nome está na lista, basta acessar receita.fazenda.gov.br, consultar aplicativo para smartphones ou ligar 146. Cientistas concluíram que o pernilongo comum não transmite o Zika. O vírus é transmitido pelo Aedes aegypti. A conclusão é de cientistas do Instituto Oswaldo Cruz, depois de realizar testes com insetos coletados no Rio de Janeiro. A descoberta é importante,
já que direciona as ações de políticas públicas para o combate ao mosquito transmissor, que tem hábitos diferentes, o que evitaria gastos desnecessários. Os consumidores poderão pagar menos por energia fora do horário de pico a partir de janeiro de 2018. O prazo foi fixado nesta terça-feira pela Agência Nacional de Energia Elétrica e, a partir desta data, as distribuidoras de todo o país vão ter que oferecer a chamada tarifa branca, o que pode gerar uma economia de 10% a 20%. Depois do intervalo, aqui no NTV News, cesta básica volta a pesar no bolso do consumidor e preço do gás de cozinha é reajustado. As vendas de veículos ao mercado interno aumentaram 1,4% no mês de agosto, na comparação com o mês anterior. Foram comercializadas 183.900 unidades. No entanto, no acumulado do ano, houve retração de 11,3%. Os dados são da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfávia. O resultado de vendas foi 1,9% menor que no mês anterior, alcançando 923.800.000 dólares. O botijão de gás, que estava sendo comercializado até pouco tempo a R$ 45,00, agora passou a ser vendido a R$ 65,00 em Patos de Minas. Esse reajuste assustou os consumidores. Todos os anos, o gás de cozinha sofre um reajuste nas distribuidoras. E a partir do dia 4 de setembro, esse reajuste foi repassado para o consumidor final. Todos os anos, as distribuidoras passam para os representantes, todo mês de setembro, o reajuste referente ao dissídio salarial da categoria. Esse ano não é diferente, a partir do dia 4 agora foi repassado esse reajuste em torno de 10%, que já foi repassado para o consumidor. Até o mês passado, o gás era comercializado no valor de R$ 45,00. Este mês, ele está girando em torno de R$ 65,00, uma diferença grande que pode assustar o consumidor. A tabela para a venda de gás de cozinha é livre e pode variar, mas acredita-se que o produto vai girar em torno de R$ 65 a R$ 70,00. Como o preço do botijão de gás líquido é livre, de livre comercialização, ele está girando de 65 em alguns lugares, chegando até R$ 70,00 em algumas regiões. Em Patos de Minas, não fica fora disso, está em torno de R$ 65,00. Com a variação do valor no mercado, vale a pena fazer uma pesquisa antes de comprar. E é importante ficar atento quanto à garantia de qualidade do produto, comprando sempre nas revendas autorizadas pela Agência Nacional do Petróleo. O preço é livre, então vai na questão de despesas de cada revenda, Como as despesas são bem parecidas, bem iguais, porque é o mesmo produto único, a variação é pequena. Mas o consumidor tem que pesquisar, ficar atento e comprar gás na revenda autorizada pela Agência Nacional do Petróleo. E os consumidores já perceberam, a cada mês que passa, a conta do supermercado pesa mais no bolso. De acordo com dados divulgados hoje pelo Instituto de Pesquisas Econômicas de Minas Gerais, em agosto a cesta básica voltou a subir. Já representa quase metade do salário mínimo. Uma olhadinha aqui, outra ali e só vai para o carrinho o que realmente é necessário. Como está muito caro, a gente tem que economizar nessa parte também, Comprar o dia a dia, E não estocar que nem a gente fazia antigamente, Tudo está caro, principalmente fruta, verdura, carne principalmente, Tudo muito caro. A percepção do consumidor está correta. De acordo com o Instituto de Pesquisas Econômicas, Administrativas e Contábeis de Minas Gerais, os alimentos são os produtos que mais pressionaram a inflação no mês de agosto. Este ano, a cesta básica já chegou a custar R$ 430 e está 25% mais cara que no ano passado, representando quase a metade do valor do salário mínimo. A banana, o leite e o arroz foram os alimentos que mais subiram de preço. O feijão, vilão do mês de julho, acabou ficando mais barato, mas ainda é encontrado facilmente acima dos R$ 10 o quilo. No acumulado do ano, a gente já observa uma inflação em 6,8%. Ela já ultrapassou o limite
superior da meta, que seria 6,5%. Então, é uma inflação que continua pressionando, mas que ao analisarmos o acumulado nos últimos 12 meses, o que isso mostra, né? Que a inflação nesse ano de 2016 ela está caindo quando avaliado os últimos 12 meses. A pesquisa também mostra que gastos com vestuário, saúde e despesas pessoais estão mais altos. Sempre que vai às compras, Vanusa fica de olho nos preços e não economiza na hora de pesquisar. Eu passo particularmente em vários supermercados e o que naquele está bom eu compro. O que não está eu deixo para olhar em outro lugar. E se o cenário econômico ainda não favorece o consumo, é bom ficar no controle. Nada de comemorar antes da hora ou ceder a alguma gracinha. O conselho para o consumidor continua sendo o de redução nos gastos supérfluos, manter o senso pesquisador na hora de comprar os alimentos, principalmente, né, esses que nós vimos em agosto que foram destaque, tentar ou substituir a marca ou procurar mais de um estabelecimento, algum que ofereça algum tipo de promoção. Olha, a seguir você confere que atletas conquistam medalha, mas já estão de olho em próximo campeonato de jiu-jitsu. E na segunda reportagem da série que trata sobre eleições municipais, vamos falar sobre o papel do vereador. Patos de Minas vem se destacando em várias modalidades esportivas. É o caso do jiu-jitsu. Nós vamos mostrar os atletas que acabaram de chegar com medalhas e já se preparam para mais um campeonato. João Vitor começou no esporte em um projeto social no distrito de Brejo Bonito, onde se destacou. Hoje, ele treina nesta academia em Patos de Minas 3 vezes por semana. Foram 8 meses desde o início dos treinos até chegar a mais essa conquista, a de campeão brasileiro. João Vitor tem apenas 11 anos e participou no último final de semana do 27º Campeonato da Liga Brasileira de Jiu-Jitsu na cidade de Mariana, em Minas Gerais. A luta final foi contra o então campeão Guilherme Faria, que estava invicto. Não foi uma luta tão fácil nem tão difícil, né? Já tive luta mais fácil e mais difícil. Quando eles chamaram para lutar, afinal, que eu vi que tinha passado, que o garoto, o Guilherme Faria, que é um dos melhores da categoria no Brasil, atual campeão da CBJJ em São Paulo, eu fiquei assustado. Né? E nem quis falar para o João Vitor que ele era o atual campeão da CBJJ, campeão mineiro, invicto, quase 20 campeonatos, invicto, nunca havia perdido. Eu fiquei ali com um pouco de receio de falar para o João Vitor e ele ficar nervoso. Com 10 segundos de luta, ele já tinha conseguido quedar o Guilherme e venceu, dominou a luta toda, venceu por 6-0 e ainda com 3 vantagens. O pai de João Vitor, que antes treinava karatê, também começou a treinar jiu-jitsu, incentivado pelo filho. Ele participou do campeonato em Mariana e veio para casa também com medalha. Quando ele começou a competir, eu acompanhei ele nos 3 primeiros campeonatos e comecei a treinar, vendo ele treinar, voltei a treinar. Aí o jiu-jitsu eu nunca havia treinado, comecei no jiu-jitsu para ajudar, incentivar ele e ele me pediu para competir. Aí eu voltei a competir, assim, para dar um incentivo a mais para ele. Outro destaque na competição foi o atleta Jean Carlos, de 13 anos, que começou a treinar jiu-jitsu há apenas 4 meses. Ele veio com uma medalha no peito de campeão brasileiro da categoria 12-13 anos. Muita dedicação, esforço, a gente consegue tudo com dedicação. A gente vai treinando mais para conquistar mais medalhas e mais títulos para Patos de Minas, para a Academia Nova União. Agora, os lutadores patenses se preparam para outras competições. 6 delas já estão programadas para o mês de outubro e novembro. Nesse mês do campeonato teve o Bruno Carrilho, que foi campeão também junto com ele, que aqui da academia. Tem o Jean Carlos também, que foi competir também com ele, também obteve bom resultado, ganhou primeiro lugar. Então, assim, só está abrindo mais portas e eles estão cada dia mais competindo e ganhando cada dia mais primeiro lugar, aí que é o ouro. Um pai que estiver assistindo a reportagem, João Vitor, ele era uma criança totalmente problemática. As notas ruins na escola, a gente sempre tentando
ajudava, mas não ia. Ele violento, ele era muito violento. Ele transformou a violência dele, aquela vontade que ele tinha de brigar, agressividade, em vontade de competir. Foi muito bom. Às vezes algum pai que estiver passando com um filho, passando por esse problema, procura uma boa academia, um bom professor, com certeza você vai ver o mesmo resultado que aconteceu com o João Vitor. Procura uma academia boa, um profissional sério, que o que aconteceu com ele pode acontecer com seu filho também. Eleições 2016. As eleições municipais se aproximam e é hora de analisar as propostas dos candidatos. Mas também é preciso analisar as funções delegadas a eles e suas competências. No caso do vereador, você sabe qual é o papel deles? As eleições já estão próximas. A cada 4 anos, o povo brasileiro elege os vereadores das cidades. Em 2012, mais de 56 mil vereadores foram eleitos em todo o país para ocupar as câmaras do Brasil. Mas afinal, o que faz um vereador? Eu acho que a função de um vereador é trabalhar a favor da população. Eu acho que é a função do vereador fazer isso. Dona Anaí, a senhora sabe qual que é a função do vereador? Não. Não tenho a menor ideia. Não vejo eles fazer nada. Ajudar o prefeito a executar leis, fazer leis, é isso. A função deles, que eu acho que é mais ou menos isso. Em Patos de Minas serão 17 vereadores eleitos. O salário líquido chega a R$ 7.700 sem dependente. Os vereadores elaboram, discutem e votam as leis municipais. Eles devem propor projetos que estejam de acordo com o interesse e bem-estar da população. Basicamente, o vereador ele tem, em princípio, a função de legislar, que é a função de participar de todo o processo legislativo, não só da discussão e votação aqui no plenário da Câmara, mas também de propor, de apresentar e de interagir com as discussões envoltas ao processo legislativo. Além dessa função, há uma função também que é muito importante, que é a função fiscalizatória. Nós sabemos que há uma divisão dos poderes na nossa República, nós temos legislativo, executivo e judiciário, e nessa medida a Constituição entregou ao Poder Legislativo, entregou ao vereador, aqui no plano municipal, a importante função de fiscalizar a execução das políticas públicas, fiscalizar o próprio Poder Executivo em última análise. Os vereadores têm a sede, que dá o aparato técnico, ele tem assessoria jurídica, ele tem assessoria técnica, mas ele também conta com um gabinete parlamentar. E no gabinete parlamentar ele é assessorado por mais 3 assessores. Neste gabinete ele realiza os atos com a sua autonomia, ele planeja os seus atos no dia a dia. E o vereador ele participa também de comissões permanentes e comissões temporárias. Ele tem no dia a dia inúmeras atividades. E evidentemente que o vereador, ele representando o povo, ele vai buscar aquelas demandas e tentar levá-las a efeito, seja no âmbito dos poderes ou seja no dia a dia, tentando fazer com que as políticas públicas sejam implementadas. Mesmo depois de aprovados, os projetos e emendas precisam passar pelo prefeito, que pode vetar ou aprovar as leis. O processo legislativo no Brasil, ele pode ter iniciativa tanto no Executivo, naquelas matérias que o Executivo pode iniciar, quanto também por parte do Legislativo. Necessariamente esse projeto ele é debatido aqui, primeiro nas comissões técnicas, analisa a constitucionalidade, a legalidade, depois tem parecer também em comissões de mérito para saber se o projeto é bom, ruim ou interesse público e finalmente ele é debatido no plenário. Sendo aprovado no plenário, de acordo com o quórum que essa lei exige, ele é encaminhado ao Executivo. Chegando no Executivo, ele pode tomar 2 atitudes. Ele pode sancionar se ele concordar com aquela lei, entender que aquela lei é boa, que ela é constitucional, ou pode vetar, que é opor uma resistência à tramitação daquele processo. Havendo veto, o projeto de lei volta para o Legislativo e o Legislativo, mais uma vez, vai debruçar e analisar aquelas razões. Se entender que o prefeito tem razão, mantém o veto, não vira lei. Se entender que ele não tem razão, derruba o veto, aí a lei passa para a sua fase final, que é da promulgação e publicação. São os vereadores que julgam as contas públicas da cidade. Os vereadores também devem checar se o prefeito está desrespeitando alguma lei, além de não fazerem promessas. O papel do eleitor também é muito importante. Caso descubra alguma irregularidade, é possível fazer denúncia ao Ministério Público. A população ela não tem só o direito
de participar, como também tem um dever de participar ativamente. Até porque é preciso ter essa simbiose, essa discussão, essa aproximação com o povo, que é o verdadeiro dono, que é o verdadeiro titular do poder. Então a população deve sim participar. A atuação ela deve ser em prol, portanto, de projetos, de políticas públicas, e isso para todos e não para alguns ou para poucos. E, portanto, a promessa de entrega de qualquer valor ou material, brinde, isso não é permitido, isso configura crime, isso configura captação ilícita de sufrágio. E nesse momento, nós até alertamos os candidatos para que fiquem muito atentos, né? Trabalhem realmente naquilo que você vai fazer enquanto candidato. Quer dizer, estando eleito, quais que serão suas propostas, quais são suas plataformas, converse com a sociedade, explique para o eleitor o seu intento. É assim que nós podemos, primeiro, buscar uma maior consciência cidadã e também desenvolver um trabalho mais efetivo em prol desses mesmos cidadãos. Já já você vai ver que funcionário público é agredido por homem que disse ter vindo do céu. E menor é flagrado com drogas e pés de maconha. Um homem de 52 anos foi surpreendido enquanto trabalhava e agredido. O suspeito estava com um facão e na delegacia as respostas dadas à nossa reportagem estavam completamente desconexas. Hélio José da Rocha, de 52 anos, foi parar no hospital. De acordo com sua filha, ele estava trabalhando normalmente quando um homem apareceu e começou a agredi-lo e ameaçá-lo. O fato aconteceu na manhã desta terça-feira, na BR-365, entre Patos de Minas e o distrito de Santana. Ele trabalha na coleta de lixo, estava ali próximo à granja, onde que o caminhão parou para ele escolher o lixo, ele fica na parte de cima do caminhão. E o motorista também simplesmente não viu, ele chegou com o facão, subiu em cima do caminhão, meu pai estava de costa, como se diz, é por Deus, que ele ainda virou sim, a hora que ele viu que ele estava em cima do caminhão, virou, tentou conversar com ele, falou, moço, eu não te conheço, é o porquê disso. Ele simplesmente agrediu, partiu para cima dele. Os dois entrou em luta corporal, o facão caiu, ele deu uma gravata no meu pai, é da onde que ele já estava quase perdendo o ar, onde que o motorista, que achou aquilo estranho, até pensou que fosse amigo dele, em cima do caminhão, foi lá ver, que viu os dois lá em luta corporal, entrou no meio deles lá e ajudou a separar. Meu pai saiu correndo, que ele atrás com o facão, correndo atrás dele, foi da onde que o caminhão, o motorista já acelerou o caminhão, conseguiu pegar meu pai no meio da rodovia. E ele deu gravata, meu pai está com o pescoço todo machucado, com o rosto tudo inchado, onde que ele deferiu um soco na cara dele, dos dois lados, a pressão dele subiu. A polícia militar foi acionada e esteve no local para conter o agressor e prestar o atendimento à vítima. No local aí a gente constatou que ele realmente estava de posse de um facão, estava bem agressivo, transtornado, inclusive até vindo em nossa direção, ameaçando com esse facão. E nós tivemos até que usar o equipamento que nós temos, o taser, para dominar a situação. Aí só assim então a gente conseguiu contê-lo. De acordo com a PM, Diego Felipe Pereira alega ser de Goiânia. No momento da entrevista à nossa equipe, ele não respondeu às perguntas feitas com clareza. Não, eu sou do céu. Do céu? Isso. E o que você está fazendo aqui então? Olha, na realidade mesmo, né, o que acontece, né? Estava numa boa com as minhas criações e tal, né? E eu criei um ministro, né, um vagabundo, um desgraçado, né? Chamado Lúcifer, né? E esse Lúcifer, daí ele pegou a terceira parte dos anjos e tal, né? E fez uma rebelião no céu, né? E transformou esses anjos em anjos, vamos colocar assim, pretos e tal, né? Destruídos, podres, né? Que foram lançados, né? Da eternidade, da glória, né? O suspeito, bastante alterado, foi preso e conduzido à delegacia. Diante do que foi narrado aí, nós tomamos as providências legais, né? Foi realizada a prisão do autor e o que será repassado à Polícia Civil.
Para a filha da vítima, Diego representa perigo à sociedade. Indignada com a situação, ela teme que mais pessoas possam ser violentadas se ele for solto. Agora ele está alegando que tem problema de cabeça, vai soltar? Lugar de doida no hospício. Agora solta, agride uma criança, um idoso, a gente mesmo que sai para trabalhar, porque eu saio de madrugada para trabalhar, é agredido. Aí, a hora que morre, você vai querer prender? Se morrer, já não precisa prender mais não, a vida da gente não volta. Eu quero ver se fosse ao contrário, com a família deles, aí solta. Se vai agredir um da família deles, eu tenho certeza que ficava preso. E o suspeito de agressão foi liberado mediante a assinatura de um termo de compromisso, mas não soube informar dados pessoais concretos para a polícia. E também nessa terça-feira, um adolescente foi flagrado com drogas no bairro Lagoinha. Na casa dele, a polícia ainda encontrou 3 pés de maconha. Michele Marques tem mais informações. Um menor de 17 anos foi apreendido no bairro Lagoinha por tráfico de drogas. Quem vai nos passar mais informações é o Sargento Tadei. Sargento, vocês estavam em andamento a outra ocorrência quando se depararam com esse menor. Isso, a gente tinha sido empenhado numa ocorrência de um furto de uma bicicleta ocorrido na rua São Geraldo. E quando estava em deslocamento, a vítima fez contato com a guarnição da Polícia Militar do Meio Ambiente, que se encontrava no bairro, e relatando para eles o ocorrido, e eles saíram também em rastreamento para tentar localizar a bicicleta, o autor e a bicicleta. E durante esse rastreamento eles deparou com o menor na rua João Pessoa, e no local lá eles deram busca nele lá e encontraram em seu poder 3 papelotes de maconha. Sendo que de imediato eles solicitaram o apoio de outras guarnições, nós deslocamos até o local onde eles estavam e lá a gente conseguiu, juntamente conversando com ele lá e juntamente com a testemunha, ele autorizou a nossa entrada na sua residência. E em sua residência, durante as buscas, a gente localizou mais um papelote de uma substância parecida com maconha, mais 3 pés de muda ali também parecido com maconha e outros objetos em seu poder. O mesmo, ele disse que pertence a ele, esses papelotes de substância parecida com maconha, os 3 pés também de muda parecido com maconha, provavelmente seja maconha. E diante desse fato aí, o menor foi apreendido e conduzido para a delegacia. E ele está aqui, ele possui também várias passagens pela polícia. Correto, ele já tem outras passagens na polícia aí, também por crime de furto e usuário. Sargento, muito obrigada pela sua participação. Michele Marques para o jornalismo da NTV. Obrigado, Michele, pelas informações. Nós vamos para o intervalo e na volta vamos falar sobre a profissão do barbeiro que ganha novo status e desafio. E hoje também é dia de um dos ofícios mais antigos do mundo, o de alfaiate. Amanhã, no Espaço Feminino, Ludmila Bahia fala sobre beleza e saúde. Inclusive, o programa traz uma entrevista especial com o educador físico Márcio Atala. O programa ao vivo começa às 18 horas. E lembrando que você pode também assistir pelo Facebook. Basta ir na página da NTV. As tradicionais barbearias estão se reinventando e fazendo sucesso entre os homens. A tendência veio de outros países, foi adaptada nas capitais e agora chega ao interior. Em Patos de Minas, os estabelecimentos do tipo estão atraindo cada vez mais clientes que, além de um corte de cabelo, buscam encontrar amigos, ouvir boa música e se divertir. É fato, o comportamento masculino mudou. Homens de todas as idades estão cada vez mais preocupados com o bem-estar e principalmente com a aparência. Não, eu vejo por mim que eu acho que todos estão mudando mesmo, querendo ser mais vaidoso, querendo chamar mais atenção de todo o público, né? Que onde você passa, acho que mostra um diferencial. Tanto que a gente pode observar aqui na barbearia, que é um corte mais diferenciado, tem alguns opcionais, é um espaço bem voltado para os homens mesmo. E também eu falo que, como eu trabalho no ramo de roupas, as pessoas estão buscando muito também, comprando muito mais homens, buscando umas roupas mais modernas, um corte mais legal. Então, com certeza, os homens estão mais vaidosos.
Com isso, as barbearias de antigamente ganharam um novo visual e despontam como tendência de mercado. Em Patos de Minas, a barbearia do Francisco tem feito o cabelo e bigode dos homens da região. O local é composto por um estilo que remete aos anos 40. Nas paredes, quadros antigos, placas e discos de vinil. Na geladeira customizada, cerveja gelada. E no centro, a cadeira personalizada, que remete às antigas e tradicionais barbearias. O proprietário, que dá nome ao local, conta que foi ele mesmo que idealizou e decorou o espaço. Foi eu que fiz tudo, cada prego na parede foi eu que preguei, foi tudo ideia minha e, assim, o pessoal tá gostando e vindo. Tipo assim, minha inspiração mesmo foi as barbearias dos anos 40, 50, as barbearias da Europa, tipo assim, uma barbearia bem clássica mesmo e estou resgatando um pouco do passado mesmo. Além da barba e do corte de cabelo, os estabelecimentos contam com serviços extras, como hidratação e selagem capilar, que, segundo o barbeiro, estão sendo cada vez mais procurados pelos homens. O pessoal está fazendo bastante selagem, como hidratação, então o homem mesmo está cuidando bastante mesmo, cada dia mais. Mas o que realmente atrai os clientes é o diferencial. A mesa de bilhar, o som ambiente e o tradicional game Nintendo dão à barbearia um clima de uma verdadeira reunião entre amigos. Cada cliente que chega aqui, a gente faz uma nova amizade, um puxa assunto com o outro, e a gente acaba fazendo esse círculo de amizade bem maior. E o que me atraiu também foi a questão de ser um espaço voltado para o homem. Então tem a sinuca pra gente jogar, tem um videogame, o corte é muito bom, lógico, tem cerveja, então é um espaço bem voltado para o homem, é um espaço bem legal. O ambiente é todo feito para eles. Laura é recepcionista no local e conta como é trabalhar e conviver com tantos homens. Não, acho mais fácil, eles são mais compreensivos, são melhores de se dar. O dia 6 de setembro é o dia do barbeiro. Segundo os profissionais, com tantas novidades no segmento, há muito que se comemorar. Tem que comemorar muito, porque a profissão está muito em destaque, cada dia está sendo mais valorizada ainda, e é uma profissão apaixonante. Cada dia mais feliz. Elegância sob medida é com eles, os alfaiates. Hoje, 6 de setembro, é dia de homenagear esse profissional que, mesmo com a tecnologia, persiste no mercado e ganhou reconhecimento por fazer roupas masculinas, diferentes, personalizadas e sem defeitos. Sem falar que essa é uma das profissões mais antigas do mundo. Ele tem o dom de tomar medidas, cortar e costurar tecidos de forma artesanal. A profissão de alfaiate vem atravessando os séculos, se transformando e evoluindo. Hoje, no dia 6 de setembro, é comemorado o Dia do Alfaiate e nós vamos contar a história do seu Ailton, que trabalha há mais de 40 anos nessa profissão aqui, nesse escritório em Patos de Minas. É nesse local que o senhor Ailton Ferreira exerce sua paixão, a costura. O alfaiate descobriu o dom ainda jovem, com 20 anos. Isso veio tradição de família. Meu pai era alfaiate. E eu aprendi com ele, né? Quando eu tinha meus 21 anos, mais ou menos, ele me chamou para me ensinar. Eu aceitei. E até hoje eu estou nela, né? Nunca larguei. A fita métrica, tesoura, a linha e a agulha têm sido ferramentas inseparáveis do Ailton ao longo dos anos. Para o profissional, roupa sob medida é a melhor opção. Ailton é um dos poucos profissionais remanescentes na área. O senhor Ailton conta que já passou seu aprendizado para várias pessoas. Teve uns que até hoje estão exercendo a profissão, outros já não quis mais também. Inclusive, meu filho, eu ensinei. Ele fazia calça muito bem. Eu sinto feliz, viu? De ser o professor dele. A profissão para Ailton é uma paixão, a qual ele irá carregar por vários anos. Enquanto eu estiver dando conta, eu estou trabalhando. Não largo. O senhor ama o que o senhor faz? Amo o que eu faço. Mais informações você pode acessar o site patosjá.com.br. O NTV News de hoje vai ficando por aqui, agradecendo a sua companhia. E amanhã, às 19 horas, estaremos de volta com mais uma edição. Uma boa noite a todos e até lá.